todos os alunos da Itadave. Nós vamos encerrar hoje a apostila da Cristologia. Estamos aí no capítulo de número 13, é o último capítulo, página 124, onde vai tratar de um título de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem alguns detalhes que eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais para poder entender alguns fatos históricos, para que eu consiga situar vocês dentro da história, que é importante, já que aqui é citado, e também é citada a passagem. Eu preciso então explicar um pouco, para que se encaixe e entenda-se do que está sendo falado, né? E por que o assunto entra? O assunto entra porque nós vamos tratar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Teve alguns imperadores que eram rei de reis, né? Tem a diferença aí? Sim, tem a diferença, que Rei dos Reis está acima de todos os reis. E Rei de Reis eram imperadores que tinham reis debaixo do seu império, né? Debaixo do seu governo. Jesus está acima de todos os reis e de todos os senhores da terra, pois ele é o soberano absoluto do universo. Estudamos nos capítulos anteriores a identidade e as obras e os títulos de Jesus também. Nós estamos terminando de estudar aqui agora, né? De Jesus, incluindo seus ofícios como profeta, sacerdote e rei. Eu disse no vídeo passado que também Jesus teve a função ou ofício de pastor. 1 Pedro 5,4 diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Isso na NVI. Em outras traduções está o Sumo Pastor ou Pastor de Pastores. E além desse texto aqui de Pedro chamando o Senhor Jesus de Supremo Pastor, né, ou Sumo Pastor, também tem João capítulo 10, né, o Evangelho de João capítulo 10, que Jesus diz: eu sou o pastor das ovelhas. Então eu acho que o pastor aqui, o Ezequiel Soares, não colocou, não quis pôr, talvez, enfim, mas Jesus também executou esse ofício de pastor, né? Ele pastoreou as ovelhas e até hoje pastoreia, porque ele é o nosso sumo pastor, né? O ofício de Cristo como rei foi estudado de maneira indireta no capítulo 8. Jesus, filho de Davi, falando da linhagem humana de Jesus, da linhagem real de Jesus, da realeza, né? Da descendência humana de Davi. Título que indica a sua realeza, Lucas 1, 32 e 33. O assunto ficou implícito, ou seja, não foi de maneira explícita, no capítulo 7, Jesus o sacerdote eterno, visto que Melquisedeque era rei, sacerdote e rei de Salém. Salém, é bom lembrar, é o nome anterior à cidade de Jerusalém, que é a mesma cidade, rei de Salém. Então Melquisedeque era rei de Salém e também era sacerdote ou sumo sacerdote. O nosso estudo, no presente capítulo 13, né, enfocará Jesus no epílogo da história, ou seja, no final da história da humanidade, colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Na vitória final, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vitória final que começa ali no finalzinho da grande tribulação, quando ele desce de maneira gloriosa, quando todo olho verá. A Bíblia fala do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, falando da sua glória, falando do esplendor, falando da maneira visível que ele virá, né? É isso que representa, na minha opinião, o relâmpago. Os déspotas do mundo, e aqui eu vou me ater um pouco mais, e depois eu preciso aqui também trabalhar um pouco em Daniel capítulo 2, que fala da interpretação de Daniel do sonho do rei Nabucodonosor, quando Nabucodonosor sonha com uma estátua gigante, terrível, né? E Daniel dá a interpretação do sonho, falando que aquela profecia, aquele sonho, era também algo profético para o futuro das nações, né? Todos os impérios da história, e aqui vamos falar um pouco sobre impérios, depois eu vou detalhar um pouco mais sobre o império dos Seleucidas, né, que vem de Seleuco, mas eu vou explicar logo depois, tá bom? Um pouquinho melhor sobre esses impérios aí. Todos os impérios da história tiveram seu período de glória, depois decaíram e desapareceram no cenário mundial. Entre eles estão o Egito, a Síria. Esses impérios não foram marcados e também não está no sonho de Nabucodonosor, né? Mas aí entra a Babilônia,
a Pérsia, a Média, né? A Macedônia e a Grécia, grego-macedônio, né? E o Império Romano. Apocalipse 17:10. Todos eles constituíram reis sobre províncias em seu vasto império. César era considerado como, também considerado como rei de reis, pois exercia domínio sobre reis constituído por ele. Herodes, o Grande, segundo José, foi designado por Augusto imperador romano, 37 anos antes de sua morte. O rei Nabucodonosor, que era o imperador de Babilônia, né? É também chamado rei de reis. E Daniel 2:37, que é o texto do sonho de Nabucodonosor, né? Pois exercia domínio sobre muitos reinos. Da mesma forma, Alexandre o Grande, que era macedônio, Carlos Magno, também macedônio, e outros poderiam ser mencionados. Entretanto, eles vieram e se foram. Porém, o reinado de Cristo é único e permanece para sempre. Vamos lá. O sonho de Daniel, capítulo 2, Daniel sonha com... Daniel sonha não. Nabucodonosor sonha e Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No sonho dele, ele viu uma grande estátua, enorme, gigante e terrível de aparência. Esta estátua tinha cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, vamos dizer assim, a parte abdominal e as coxas de bronze, do joelho para baixo era de ferro e os pés, uma parte de ferro e uma parte de barro, né? Aí Deus dá o discernimento e são divididos em 4 impérios. A cabeça de ouro é a Babilônia. E por isso também Nabucodonosor é chamado rei de reis, que ele conseguiu conquistar 127 províncias, né? E ele tinha esses reis sob o seu comando. O peito de prata e os braços de prata são o reino medo-persa. Você vê que os reinos, o império vão decaindo na qualidade do metal e também em importância, e também em tempo, e também em poderio, e também em domínio. Tá? Depois, o abdômen ou os quadris o quadril de bronze, né? Até as coxas também de bronze, é o Império Grego-Macedônio. É nesse que nós vamos entrar também, e também no último, que é os das canelas de ferro, pés de ferro e de barro, que é o Império Romano, que nós também vamos falar um pouco também. Vocês podem perceber que Daniel teve esse sonho, Nabucodonosor teve esse sonho, e Daniel interpretou, falando que eram esses 4 impérios, esses 4 poderes, e a importância desses 4 impérios, tá? Mesmo que alguns impérios foram divididos ou somados entre Médio e Persa, depois grego-macedônio, depois houve uma cisão, uma divisão, e por último os romanos dominam, que é quando Jesus já nasce sob o domínio do Império Romano. Tarquínio foi o último rei etrusco, que com ele terminou a monarquia romana. A partir daí, os chefes das famílias que exerciam um papel significativo na sociedade organizaram um sistema de governo controlado por esse grupo, o Senado romano. O termo latino senator, de onde vem a nossa palavra senador, quer dizer ancião. Os romanos tinham horror ao governo centrado em uma só pessoa. Entretanto, Júlio César recebeu o título de príncipe do Senado. Apesar da força política do Senado, o poder estava de fato nas mãos de uma só pessoa, que era o imperador, e isso foi no tempo inteiro de Roma, né? Prosseguindo aqui. Depois veio Augusto, em cujo reinado nasceu Jesus, Lucas 2:1. Assim todo mundo romano, e isso incluiu a região de Israel, que estava dominado pelos romanos, né? Entendia com facilidade a expressão rei dos reis, já que eles ouviam a expressão rei de reis. Quando Jesus vem, ele é o rei dos reis. A família dos Macabeus, e é aqui que nós vamos entrar, e os papas da Idade Média atreveram-se a acumular o ofício de rei e de sacerdote. Quem são os Macabeus? A família dos Macabeus são um exército rebelde judeu que se rebelou para tomar de volta Judá
né, toda a tribo de Judá e Jerusalém. Eles estavam sobre o domínio dos Seleucios, que inclusive vai falar aqui embaixo, né? O pastor Ezequiel Soares fala aqui embaixo do domínio dos Seleucios. Quem são os Seleucios? Primeiro nós vamos ter que começar lá atrás, né? Esse nome vem exatamente da cisão da morte de Alexandre o Grande. Em 323, Alexandre o Grande, um macedônio, morre. Aí os comandantes, os generais, dividiram o Império Grego-Macedônio. É daí que vem os Seleucos, porque o primeiro imperador e um desses comandantes era Seleuco. Daí vem o termo Seleucio. Apesar de que estes império, ele era um estado helenista. Era um domínio grego, você entendeu? Apesar de ser grego e macedônio, quando Alexandre o Grande morre, os seus generais, que eram macedônios, dividiram as conquistas do mundo então. Então, mesmo sendo um império grego-macedônio, né, com os generais macedônios, mas a parte grega aqui era a filosofia, a cultura, a língua e a religião. Os macedônios dominavam na parte militar, né? E quando morreu Alexandre o Grande, que era macedônio, os generais macedônios brigaram, dividiram. E um desses era Seleuco, em 323. Então a palavra Seleucia vem de Seleuco. Mas ainda assim era um estado helenista, a cultura helenista, ou seja, grega, né? E por que, pastor, que usa-se o termo helenista? Porque os gregos, um pouco mais atrás na história, na antiguidade, na outra idade mais antiga, eles eram chamados de Elades, ou Elade, né? Então, Heleno vem de Elade. Então, antes de ser gregos, eles eram conhecidos como os helenistas, ou os descendentes de Elade. Depois se transformou no nome grego, mas continuou a cultura helenista, tá? Por isso que, apesar de ser macedônio, diz aqui que era um estado helenista, os Seleucios. Então, o Alexandre, o Grande macedônio, morre nesse império que é somado entre os gregos e macedônios, com a cultura helenista, com a cultura dos gregos, a filosofia do grego, né? A língua dos gregos ou dos helenistas, e os macedônios com os seus generais e os seus comandantes. Seleuco é o primeiro imperador dessa gama de imperadores dos Seleucios, já que ele era Seleuco Nicator. Aí ele vai desenrolando, coloca um título com o nome do seu pai, que era Antíoco. Por isso que os imperadores helenistas, ou os imperadores Seleucios, tinham na frente Antíoco Epifânio, Antíoco fulano de tal, porque era o título, como é o título de César, como é o título do imperador Faraó, por exemplo. Então, Antíoco é o termo, vamos dizer assim, a função governamental. E depois desse título é que vinha o nome do imperador. O primeiro foi Seleuco, e quando chega em 175 a.C., e aqui nós estamos exatamente no período interbíblico, né? É bom lembrar, e vou voltar, Império Babilônio, Medo-Persa e Grego-Macedônio. Estamos aqui por 323, mas em 175, quando o Antíoco Epifano reinava sobre todos os Seleucios, ele já tinha dominado parte da Ásia, e não é essa Ásia de hoje, né? A Ásia Menor e a Ásia Maior, algumas cidades, algumas nações da Europa, inclusive o Oriente Médio, aonde está Israel. Então os Seleucios dominaram Israel. Israel estava sobre o império e o domínio do império dos Seleucios. Por volta de 168, Antíoco invade Israel e profana o templo de Israel. Em 167, Matatias, e aqui começa a história da família dos Macabeus, eles se revolta e é conhecido como a revolta dos Macabeus. Então quem eram os Macabeus? Eram judeus que
fundaram um exército para tentar a libertação de Judá e de Jerusalém. Em 166, Judas Macabeu assume o comando da revolta contra os Seleucios. Tá? Em 165, Judas conquista Jerusalém. Em 164, o Antíoco Epifânio morre e o seu sucessor é Eupator, que é o outro Antíoco, como eu havia dito antes, né? Antíoco era o nome do pai de Seleuco, que aí é que vem o nome dos Seleucidas, que era o império helenista, que dominava Israel neste período interbíblico, tá? No qual estou citando as datas aqui. Em 160, Judas Macabeu é morto. Jonatas, seu irmão, o substitui. E assim vai, até que em 63, a Síria se torna colônia romana. Ou seja, essa parte aqui, eles eram também os sírios, né? Eles foram dominados, foram vencidos pelos romanos. Ou seja, os Seleucidas perderam o império para os romanos. É aí que termina o Império Grego-Romano. Como eu tinha explicado anteriormente, que em Daniel capítulo 2 mostra a estátua, né? O Império Grego-Macedônio é o terceiro, porque a cabeça de ouro é Babilônia, o peito de prata com os braços de prata é o Império Medo-Persa, e o quadril de bronze com as coxas de bronze é o Império Grego-Macedônio, que depois viria as canelas de ferro e os pés de barro, que é o Império Romano. Então, em 64, Roma toma dos Seleucios várias nações, várias províncias, né? Começa aí, então, o Império Romano, que começou bem antes do nascimento de Cristo, que é no ano 0. Lembrando que a contagem no Antigo Testamento ela é decrescente, até Jesus, que é o marco 0, o ano 0 começa a ser crescente. Ano 0, ano 10, ano 20, ano 2000, isso é crescendo. Então até Jesus era decrescente. Então no ano 64 a.C., Roma toma das mãos dos Seleucios várias nações, inclusive Israel. Quando Jesus nasce, já nasce sobre o Império Romano, né? Jesus já nasce sobre esse império. Então os Macabeus, quem são? Eles são um exército de judeus que se rebelaram contra os Seleucios para tomar Judá, conseguiram tomar Judá, como eu acabei de falar agora há pouco aqui. Tomaram também Jerusalém. Aí é que entra o problema. Por isso que o autor aqui, o pastor Ezequias, colocou esse tema aqui. Por quê? Porque esses judeus aqui, eles são asmoseanos. Eles vêm de uma outra linhagem de sacerdote que não é da linhagem de Arão. E eles não poderiam e não foram aceitos como os reis, por quê? Porque eles não vinham da linhagem de Davi. Se fosse talvez em Israel, talvez até pudesse reinar. Reino do Norte, mas no Reino do Sul, que era Judá, não poderia reinar. Porque tinha que ser descendente de Davi. Então, todos os judeus em volta, todos os hebreus não aceitavam esses judeus como reis. E eles se intitularam, inclusive tem aqui a linhagem do primeiro. Vamos lá. Família dos Macabeus e os papas da Idade Média, que foi bem depois, atreveram-se a acumular os ofícios de rei e sacerdote. Por isso que eu entrei nessa história. Aristóbulo I, filho de Hircano, descendente de Matatias, que eu acabei de citar aqui, que foi o primeiro homem da Revolução, era um general de guerra que se rebelou contra os Seleucios, né? Ele era sacerdote da linhagem de Joaribe. Não era da linhagem de Arão. E também eles não eram descendentes de Davi. Então eles não poderiam, diante dos judeus e diante dos israelitas, nem assumir o reinado e nem sacerdócio. Então eles tinham reinado e sacerdócio ilegítimos. Mesmo que eles tenham lutado, porque os Macabeus eram um exército, eu já falei e vou repetir, um exército de judeus que se rebelou contra os Seleucios, ou seja, contra o Império Grego-Macedônio, né? Se rebelaram contra os helenistas e eles só conseguiram tomar Judá, Jerusalém e mais uma outra cidade. O resto de Israel continuou sob o Império dos Seleucidas, até Roma vir e dominar todo o Oriente Médio, toda a Ásia, inclusive a Macedônia, porque o Império Romano foi muito vasto, né? Tomou até a Macedônia, teve um império sobre a Ásia Menor, sobre a Ásia Maior, teve um império sobre Israel, sobre o Oriente Médio, os romanos. Então eles se intitularam reis e sacerdotes, sem ter a dinastia de Davi e sem ter a descendência de Arão. Então eles não eram aceitos. Mas eles se intitularam reis e sacerdotes. Depois deles,
é o que o autor, é o que o pastor aqui está escrevendo, o pastor Ezequiel Soares, os papas também na Idade Média também queriam exercer o domínio espiritual e domínio político. Eles também tentaram isso. Né? Aí já sob o domínio de Roma. Mas não conseguiram, irmãos. Veja bem, os papas, eles vieram depois da igreja primitiva. Aqui já estamos falando de anos depois de Cristo, não anos antes de Cristo. Tá? Cristo nasceu, ascendeu aos céus, enviou o Consolador, a igreja instituída em Atos capítulo 2, a igreja cresce, 3.000 almas, 5.000 almas, os apóstolos, alguns ficam em Jerusalém, Pedro e os demais, Paulo começa a evangelizar, prega sobre o mundo de então, sobre a Ásia Menor, a Ásia Maior, Macedônia, ele vai até a Grécia, tem Atenas, tem a igreja em Corinto, e vai por aí. E depois da morte do último apóstolo, que é João, que foi por volta de 95 a 97 depois de Cristo, ainda tem mais alguns discípulos dos apóstolos, inclusive Policarpo e outros, que chega a durar até o ano 130, 140 depois de Cristo. Depois daí os papas começam a aparecer no cenário religioso da igreja primitiva. Sim, senhor. A famosa igreja apostólica, católica apostólica romana, vem dos papas. Ela é a igreja primitiva. Sim, senhor. Os papas começaram a tomar conta. Surgiram com esse nome, para dizer que eles eram os pais da igreja, certo? E começaram a querer exercer o poder religioso, que não foi dado a eles, mas começaram a exercer. E com isso, eles começaram a trazer a idolatria, as imagens e também o Estado para dentro da igreja. E aí que a igreja começa a sua derrocada, a igreja desviada, etc. e tal. Então, sobre o poder dos papas. Eles também quiseram ter o domínio religioso e o domínio político, mas não aconteceu, porque os imperadores não permitiram. Eles ficaram, então, somente com o poder religioso. Depois, houve uma disputa entre a Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Ortodoxa também. E aí houve uma cisão entre essas duas, sendo que a maior, é claro, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a Igreja primitiva. Ela dominou o cenário e a Igreja Ortodoxa foi do outro lado, tentando ainda manter a ortodoxia dos apóstolos, que foi desvirtuada pelos papas. Que aí eles começaram a implantar a idolatria, aos poucos idolatria, né? E trouxeram um Estado para dentro da igreja no ano 300, e aí a igreja acabou degringolando de vez, né? Ao ponto de 590 até o ano 1530, foi o período negro da história, quase de 1000 anos, onde a igreja houve uma derrocada total, onde houveram e aconteceram os maiores absurdos, né? Como penitência, como, a santa ou a maldita Inquisição, relíquias, imagens de esculturas, canonização de pessoas que se diziam santos. Então foi nessa época que começou até a Reforma Protestante em 1560. Então, esses são os macabeus. Aqui está a história, quando os papas também e os macabeus se intitulavam Rei dos Reis ou Rei de Reis, querendo ser reis e sacerdotes. Mas nós sabemos que só Jesus foi rei e sumo sacerdote, e Rei dos Reis e sumo sacerdote. Na página 126, nós vamos falar da vitória final. O livro de Apocalipse descreve de antemão o derramamento do cálice da ira de Deus. E aqui, é lógico que o pastor Ezequiel Soares não vai adentrar no assunto de escatologia, ou pelo menos não vai pormenorizar, não vai entrar com minúcias, senão não dá para terminar o assunto que é o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando ele põe aqui o cálice da ira de Deus, ele não está se retratando ou se reportando tão somente às taças da ira de Deus. Ele está falando dos castigos de Deus, ou ele está falando, né, do derramar da ira de Deus, ou do grande dia do Senhor, ou da grande tribulação, daquelas que nós conhecemos e sabemos que são os 7 selos, a abertura dos 7 selos, depois, quando abre esses 7 selos, as 7 trombetas, e mais para frente, as 7 taças da ira de Deus. Ele está falando de tudo isso, usando aqui do cálice da ira de Deus, sobre os reinos deste mundo.
é um período de angústias e sofrimentos sem precedentes na história. Este período foi determinado por Deus para trazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com seu Messias. Eu diria que é o encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando Deus diz que vai estabelecer o reino de Davi eternamente, Deus cumpriu esta profecia, sim, Senhor, e estabeleceu de verdade o reino de Davi para sempre. Davi reinou, Salomão reinou, vieram os reis de Judá, porque os reis de Israel tiveram 19 dinastias e eram totalmente impuros, mas aqui do reino do sul, de Judá, houve somente uma dinastia, que é de Davi, chegando até Jesus. Jesus nasce, filho de José e Maria, que eram descendentes de Davi. Então Jesus continua o reinado de Davi. Como pastor? Ele veio como rei dos judeus e hoje ele reina no reino invisível, eu até preguei sobre isso, mas real. O Senhor Jesus hoje, ele é o nosso rei dos reis e Senhor dos senhores sobre aqueles que creem. Então Jesus está reinando. Ele ascende aos céus, vai arrebatar a igreja e vai continuar reinando. Nós vamos casar com o rei. Nós somos noiva do Rei dos Reis. Casaremos com o rei, continuaremos com o rei, no banquete do rei, desceremos com o rei, e ele reinará durante 1000 anos na terra, e depois continuará reinando eternamente. Então o seu reino será de fato eterno, né? Como a palavra de Deus nos diz, como a palavra de Deus nos garante, como foi profetizado nas escrituras sagradas, isso vai acontecer de fato. Aqui ele diz o seguinte: trata-se de uma fase de transição. Que frase é essa? A fase da grande tribulação, né? Entre a dispensação da graça, que também é chamada a dispensação da igreja, né? Que é a que nós estamos vivendo agora, e o milênio. Ou seja, entre a graça e o milênio tem a grande tribulação, conhecido como grande tribulação ou dia do Senhor. E aqui estão as referidas passagens: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, e Zacarias e Malaquias, que são as profecias sobre o grande dia do Senhor, sobre a grande tribulação, sobre o grande e terrível dia do Senhor, né? Que é assim também chamado. Começará com o arrebatamento da igreja e terminará com a vinda de Cristo em glória. Essa vinda visível, essa vinda gloriosa de Jesus com os santos, né? Ele virá buscar o seu povo. 1 Tessalonicenses 4:17. E depois dos 7 anos de grande tribulação, virá para pôr fim à batalha do Armagedon e para julgar as nações. Nós já até tratamos disso na aula sobre escatologia, né? Que é o que nós chamamos de julgamento das nações, depois julgamento dos gentios, depois julgamento dos anjos, né? Joel 3:12-14, Mateus 25:31-46. Veio destruir o anticristo com um sopro das suas narinas. E aqui o autor diz o seguinte: o pastor Ezequias Soares, ele colocou metade da informação aqui, né? Porque se nós formos ler Apocalipse 19 e 20, não é só aprisionar a besta e o falso profeta. Isso aqui foi parte, foi feito. Ele aprisionou primeiro e depois ele lança no lago de fogo que arde com enxofre. Está no próprio versículo que ele citou, está o termo que ele aprisiona, e está o complemento dizendo que ele lança a besta e o falso profeta no lago de fogo que arde com enxofre. Então o pastor ele apenas esqueceu de citar a parte, porque está no mesmo versículo. Olha aqui, o versículo de número 20. Diz assim, ó, Apocalipse 19 e 20. Mas a besta foi presa, então ele aprisionou, ok? Com ela, o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Ou seja, ele também foi aprisionado, junto com ela, né? Junto com a besta. Os dois, aqui é o finalzinho do texto, é o finalzinho do versículo. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, não foi apenas aprisionado, foi aprisionado e lançado, tá? Só para deixar claro, porque senão fica uma ponta desamarrada, depois alguém pode ler isso aqui, mas só aprisionou. Ele aprisionou e lançou no lago de fogo que arde com enxofre. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre o assunto em Mateus 24:21 e Marcos 13:19. Mas os profetas durante séculos já o vinham anunciando nas Santas Escrituras e da mesma forma os apóstolos também. E aqui estão os textos que falam sobre a grande tribulação, sobre o assunto também que a igreja não passará na grande tribulação, né?
Tem aí 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Tessalonicenses 2:2, 2 Pedro 3:10. Tá ok? Cristo não virá mais como uma criança indefesa, nascendo numa manjedoura, para viver neste mundo, entre os homens. Hebreus 9:28. Ele virá como o relâmpago. Mateus 24:27. O relâmpago fala da glória e do poder. Também fala da universalidade, que ele vai, né? Todo o universo verá isso. E também da visibilidade do evento. Ele virá como Senhor e Rei, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque ele está reinando hoje sobre nós, um reino, como eu já disse antes, e vou repetir, invisível, mas real. Só que ele só reina em nossos corações, no coração dos salvos, e não dos ímpios. Né? Ele virá como Senhor e Rei, tanto a vinda súbita de Cristo para o arrebatamento da igreja, como a sua vinda em glória para estabelecer o reino milenar na terra, ocorrerão, e aqui eu discordo, né? Eu discordo um pouco, porque olha o que ele coloca, eu vou repetir tudo de novo, tá? Ele virá como Senhor e Rei, ok, concordo. Tanto a vinda súbita de Cristo para o arrebatamento, concordo que esta vinda ela é súbita e inesperada, que ninguém sabe o dia nem a hora aqui que Jesus virá arrebatar a igreja. Mas a vinda em glória, para estabelecer o seu reino, ela não pode ser súbita e inesperada. Por que não, pastor? Porque o dia que a igreja for arrebatada, pode se contar 7 anos. E acontecerá a vinda visível de Jesus. Então não tem como ela ser súbita e inesperada, irmãos. Porque se a grande tribulação será contada a partir do arrebatamento da igreja, então nós temos uma data de início aqui, não temos? Que é a data que a igreja é arrebatada. Este evento do arrebatamento, apesar das pessoas não verem as pessoas sendo arrebatadas, elas vão notar o sumiço dos cristãos. Será notado. Os cristãos vão desaparecer da face da terra. Quem ficou e conheceu a palavra, ou seja, os desviados que apostataram da fé, eles vão entender que naquele momento, até a vinda em glória de Jesus com os santos nas nuvens, ele montado no seu cavalo branco, e ele virá acabar com a guerra do Armagedon, e virá estabelecer o seu reino e julgará as nações nesse período, terá um período de 7 anos. A Bíblia relata isso em Daniel capítulo 9. Né? Período e metade desse tempo são 42 meses, ou seja, 42 meses são 3 anos e 6 meses, é a metade da tribulação, que são 7 anos, então não dá nem para dizer que a vinda em glória será súbita e inesperada, na minha opinião. Também não estou dizendo que eu estou com a razão, mas o que eu entendo é que se quando a igreja for arrebatada, vai iniciar a grande tribulação, qualquer um desviado ou apóstata saberá que naquele momento tem 7 anos para Jesus voltar em glória. Porque a data não vai passar de 7 anos. Nunca foi previsto nenhum tempo, depois de 7 anos será visto. Porque o milênio durará 1000 anos também. É o que nós presumimos na Bíblia. Se a Bíblia não estiver falando sobre alegoria, estiver falando sobre 7 anos realmente, mas se estivesse falando sobre alegoria, não diria 42 meses, 1260 dias. Não usaria esses termos. Então, para mim, isso é literal. E se é literal, então, após o arrebatamento, conta-se um dia, dali em diante, 7 anos. E Jesus descerá em glória, visivelmente, como relâmpago. Se sai do Ocidente e se mostra no Oriente, todo olho o verá. Ele em glória. Então, para mim, eu discordo desse pedaço aqui, tá? Prosseguindo. Numa batalha, a primeira ofensiva ocorre com as tropas de artilharia, mísseis e demais armas sofisticadas que à distância conseguem destruir os pontos vitais do inimigo. Falando de uma guerra normal, das guerras que aconteceram agora recentemente, das guerras mais modernas, né? Onde há mísseis, enfim, né? Como estações de rádio e televisão, estradas, aeroportos, celeiros, setores produtivos. Assim, a força do inimigo é reduzida substancialmente. Em seguida, vem as tropas de infantaria, que é aquelas que vão por terra, né? Sejam com tanques, sejam com caminhões, né? Na batalha pessoal, na batalha ali do solo, né? O Apocalipse revela uma estrutura similar, pois Deus neutraliza a força do inimigo mediante as pragas que eu citei antes, que são as pragas de Apocalipse, né? Quando serão
abertos, desculpa, os 7 selos, tocadas as 7 trombetas e derramadas as 7 taças da ira de Deus, né? Isso vai causar o quê? Pragas causando fome, peste, miséria, sinais no céu, terremotos, maremotos, convulsão social. Isso são as tropas de artilharia de Deus. Depois o nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá montado num cavalo branco. Ele é chamado fiel e verdadeiro, pois julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E um grande exército acompanha, que é os salvos, que é a igreja. Apocalipse 19:14. É a hora de estabelecer a verdade e a justiça esperadas pelo povo de Deus, desde a antiguidade. Assim Deus cumpre sua promessa do rei que reinará e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Ele julgará o mundo com retidão. Salmo 93:13. Ele é chamado de a palavra de Deus, Apocalipse 19:13. O Logos divino, João 1:1 e 14. O rei dos reis, e não rei de reis, mas rei dos reis, rei está acima de todos os reis, virá com muitas coroas sobre a cabeça, e sobre a sua cabeça haverá muitos diademas, Apocalipse 19:12. Os muitos diademas são coroas reais, que revelam se tratar de um rei ímpar em toda a história da humanidade. Pilatos pôs um título em 3 idiomas, hebraico, grego e latim. Né? Nós falamos aqui do idioma grego, que é o idioma dos helenistas, né? Que a língua grega dominou, apesar do império ser macedônio, a guerra, os comandantes ser macedônio, a cultura que ficou foi a cultura grega, inclusive a língua. E latim que dizia, Jesus Nazareno, rei dos judeus. João, evangelho que João escreveu, 19, versículo 19 e 20. Era um cenário armado pelas autoridades religiosas sob a autoridade de Roma, para um espetáculo de escárnio e zombaria. Puseram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, deram uma veste real e um cetro, ridicularizando o Filho de Deus, o Criador do Universo, Mateus 27 e 29, João 19:2. Foi sugerido ao governador mudar a frase, não escreva rei dos judeus. Os judeus não queriam, né? Que ele escrevesse esse termo lá. Mas que ele disse, sou rei dos judeus, respondeu Pilatos. O que escrevi, escrevi. João 19:12 até o 22. Eles mal sabiam que mesmo com essa zombaria, estavam anunciando uma verdade proclamada hoje em todos os quadrantes da terra. Pois estavam crucificando não apenas o rei dos judeus, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. O Senhor Jesus mudou tudo isso. Transformou uma coroa de espinho em muitas coroas de glória. É que o poder de Deus está além da nossa compreensão. Ele chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4,17. Ele transformou o termo Nazareno, então desprezível, num título honroso. Aleluia. Da mesma maneira, o nome cristão, que a princípio era pejorativo, era ridicularizado, né? Logo se tornou um sinônimo de seguidor de Cristo. Nazaré era uma cidade pobre e sem expressão para a elite judaica dos dias de Jesus Cristo. O título cristão, dado aos seguidores de Jesus pelos escarnecedores de Antioquia, da Síria, era zombaria. O substantivo grego cristianos indica seguidor de Cristo ou adeptos de Cristo. Mas os escarnecedores pensaram que Cristo era um nome próprio. Na verdade não era, que o nome era Jesus. Cristo significa Messias, né? Era parte do ungido de Deus. O certo é que deram o nome mais acertado a alguém que poderia dar aos seguidores de Jesus. Atos 26, 28. De modo que o termo cristão tornou-se sinônimo de redenção em Cristo. Jesus transformou o escândalo da cruz num trunfo de glória. O nome Nazareno enche de gozo e de alegria a alma dos seus discípulos. E ostentamos-no como um estandarte de fé, no nome de Jesus. Identificamos-nos como cristãos. É Ele que torna o mais vil pecador em filho de Deus, que tira o ser humano do monturo, fazendo assentar-se entre os príncipes do seu povo. Salmo 113, 7 e 8. Quando ele vier em glória, segunda vinda, depois da grande tribulação, até mesmo os incrédulos, escarnecedores, terão de prostrar-se diante de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Uma referência a todos os seres inteligentes do universo, classificado em 3 esferas: céu,
todos os salvos com os anjos no céu, terra, todos os moradores da terra, inferno, todos os incrédulos que partiram desse mundo. A Bíblia inclui também até mesmo os que transpassaram, os que zombaram e puseram uma coroa de espinho. O Rei dos Reis manifestar-se-á no dia do seu triunfo, com a veste salpicada de sangue, Apocalipse 19:13. Isso diz respeito ao sacrifício do sangue derramado no Calvário para redimir nossos pecados, João 19:34, conforme estava previsto nos profetas Isaías 63, 1 e 3. As profecias messiânicas registradas no Antigo Testamento completavam a vinda do Messias em duas etapas. A primeira para realizar a obra da redenção, a segunda para restaurar todas as coisas. Jesus revelou como ninguém todos os requisitos de profeta e sacerdote e rei e pastor. Aleluia. Porque ele foi o pastor dos pastores, como nós vemos aqui, o supremo pastor. Quando ele foi crucificado, estava como sacerdote, oferecendo o sacrifício de si mesmo, como oferta ou como oblação pelos nossos pecados. Sobre a sua cabeça estava uma coroa de espinhos. É até aqui que nós vamos encerrar aqui, irmão. Eu só queria deixar isso explicado, esse último capítulo. E eu vou mandar a prova via WhatsApp, né? Vou elaborar as questões e vocês me respondam também por lá, né? E nós vamos partir para a próxima disciplina já na próxima semana, provavelmente. E aí agora eu vou querer imprimir as apostilas, já que eu tenho o livro aqui, dá para tirar xerox, a máquina da igreja está arrumada, né? Então vamos ter como tirar xerox aqui e vamos começar pela bibliologia. A hora que flexibilizar um pouco mais as restrições da pandemia e pudermos ir ao templo, vamos aplicar a geografia bíblica. Então eu quero dizer a todos os irmãos que comprem o dicionário, o Atlas, né? Geográfico e histórico. Eu já indiquei para algumas pessoas, né? Eu já mostrei para algumas pessoas, depois vou mandar foto também por via WhatsApp. Mas nós vamos ministrar na próxima matéria bibliologia. Fica mais fácil para eu ministrar e para vocês entenderem. E aí, nesta matéria, nós encerramos o ciclo, aonde o Emerson e o Wallace se formam e estão terminando a teologia aí. Então nós vamos ficar com menos alunos ainda, né? E nós vamos começar agora a bibliologia para alguns alunos, tá? É isso aí. Nós vamos ter, eu quero pedir a vocês que incentivem outras pessoas a entrarem aí também na teologia, para não ficarem somente nós. E também, não é só por isso. Porque eu já dei aula para 3, lá no comecinho eu dei aula para 3 pessoas. Não é só por isso. É porque eu sinto e vejo uma necessidade de aprendizado teológico na nossa igreja. Nós temos que ser diferentes das outras igrejas. E eu não quero nem comparação, só quero dizer que nós temos que primar pela palavra. E quem quer se levantar para ensinar, tem que sentar para aprender. E quanto mais pessoas estiverem aprendendo sobre a teologia, que é sobre a palavra de Deus, melhor será para a nossa igreja. Não vamos deixar a peteca cair e vamos chamar outras pessoas para fazer teologia. Amém? Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.